Oi, gente! Hoje vamos falar sobre a filosofia moderna, que aconteceu entre os séculos XV e XVIII, e foi um período de grandes transformações do pensamento humano. Esse momento foi marcado pela ruptura com o pensamento medieval, onde a fé e a autoridade da igreja predominavam e passou a se valorizar mais a razão e a ciência como formas de entender o mundo. Foi também a época em que o homem se colocou como o centro do conhecimento, em um movimento conhecido como antropocentrismo. Nesse período, surgiram duas escolas filosóficas principais: o racionalismo, defendido por filósofos como Descartes e Leibniz, que acreditavam que a razão era a única fonte verdadeira de conhecimento, e o empirismo, com pensadores como Hobbes, Locke e Hume, que acreditavam que todo conhecimento vinha da experiência sensorial, ou seja, aquilo que vemos, ouvimos e sentimos. O debate entre essas duas correntes foi fundamental para a evolução do pensamento humano e impulsionou uma busca intensa pela verdade, além de influenciar transformações na política, na ciência e até nas grandes revoluções da época. Agora, vamos entender mais um pouquinho sobre os principais filósofos da época. René Descartes foi um filósofo, matemático e cientista francês, considerado o pai da filosofia moderna. Sua busca por um conhecimento pertinente o levou a formular a célebre frase cogito ergo sum, ou seja, penso logo existo. Esse princípio fundamentou a sua teoria do racionalismo, defendendo que a razão é a principal fonte do conhecimento. Além da filosofia, Descartes fez importantes contribuições à matemática, desenvolvendo a geometria cartesiana, que uniu álgebra e geometria, e revolucionou a ciência. Sua obra mais famosa, Discurso do Método, apresenta sua abordagem sistemática para alcançar a verdade, baseada na dúvida metódica. Seu legado influenciou profundamente a ciência, a matemática e a filosofia ocidental. Jean-Jacques Rousseau foi um dos principais filósofos do Iluminismo e um crítico da sociedade de sua época. Para Rousseau, o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. No estado de natureza, as pessoas viviam livres em harmonia, mas com o surgimento da propriedade privada, veio a desigualdade e a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos. Para resolver isso, ele propôs o contrato social, onde os cidadãos concordam em seguir leis baseadas na vontade geral, garantindo liberdade e igualdade. Ele defendia que a verdadeira soberania pertence ao povo e que um governo legítimo deve representar os interesses da coletividade. Além disso, Rousseau também teve grande impacto na educação, afirmando que as crianças devem aprender respeitando seu desenvolvimento natural, sem imposições rígidas. Suas ideias influenciaram diretamente a Revolução Francesa e continuam sendo debatidas até hoje em questões sobre democracia, direitos humanos e participação popular na política. John Locke foi um dos principais filósofos do empirismo e do liberalismo. Defendia que o conhecimento vem da experiência, tábula rasa, e não de ideias inatas. Na política, propôs o contrato social, onde o governo deve garantir vida, liberdade e propriedade. Suas ideias influenciaram a Revolução Francesa e as democracias modernas. Seu legado impactou a filosofia, a política e a educação, reforçando a importância de experiência e dos direitos individuais. Immanuel Kant, um dos pilares da filosofia moderna, nascido em 1724 na antiga Prússia, dedicou sua vida a investigar os fundamentos do conhecimento e da moralidade. Em sua obra Crítica da Razão Pura, Kant propôs que nossa percepção do mundo é moldada por estruturas mentais inatas, conhecidas como categorias do entendimento. Para ele, não conhecemos as coisas em si mesmas, mas como elas aparecem para nós através dessas estruturas. Essa perspectiva revolucionou a filosofia ao sugerir que nossa experiência é, em parte, construída pela mente humana. No campo da ética, Kant introduziu o conceito de imperativo categórico, uma lei moral universal que nos orienta a agir de acordo com princípios que poderiam ser adotados por todos. Por exemplo, se desejamos que a honestidade seja um valor universal, devemos sempre agir honestamente. Essa abordagem enfatiza a autonomia e a responsabilidade individual na construção de uma sociedade justa. Kant também refletiu sobre o iluminismo, descrevendo-o como a saída do homem de sua minoridade imposta, ou seja, a capacidade de pensar por si próprio sem a orientação de outro. Ele encorajava o uso da razão como caminho para a liberdade e o progresso humano. Suas ideias influenciaram profundamente a filosofia, a ciência e a política, moldando a maneira como entendemos o conhecimento, a moralidade e a autonomia. Ao nos instigar a questionar e a buscar a verdade através da razão, Kant deixou um legado que continua a inspirar gerações.